dá para a gente, de uma forma muito didática, diferenciar duas formas de encarar a reforma constitucional. Uma corrente de compreensão, que é a corrente que vem prevalecendo na doutrina, inclusive na jurisprudência, é uma corrente muito facilitadora da reforma, muito condescendente para uma reforma constitucional. Então, essa corrente ela lê as cláusulas pétreas, né, estabelecidas no artigo 60 da Constituição, no parágrafo 4º, ela lê com um olhar restritivo, restringindo ao máximo o que está na literalidade daquele texto, numa interpretação bem restritiva. Então, os limites da reforma seriam apenas os literais, e ainda assim a literalidade deve ser interpretada de modo mais restritivo possível. Há uma outra compreensão da reforma constitucional que eu considero correta, né, que é uma compreensão muito restritiva para a reforma. Eu considero que o jurista que melhor tratou desse assunto até hoje foi o Carlos Aires Brito, antes dele se tornar ministro do Supremo, na tese de doutorado dele sustentada na PUC de São Paulo. Ele escreveu sobre reforma constitucional na sua tese de doutorado, e ele magistralmente ele tratou do tema. Ele disse: o que é reformar? Reformar é dar a melhor forma a algo. Se a pessoa tem uma casa e ela destrói metade da casa e constrói metade da casa de novo, ela não reformou a casa. Quer dizer, a casa tinha 2 cômodos, ela construiu 10 cômodos. Ela não reformou a casa, ela construiu, né, parte da casa nova, enfim, uma parte do. Ela reconstruiu a casa ou construiu parte da casa. Reformar não é construir novamente, não é destruir e construir novamente, ou não é construir partes novas. Não. Reformar é dar a melhor forma a algo. Então, o Carlos Aires Brito me parece que o ministro Carlos Aires Brito me parece que ele foi na essência do tema. A ideia da reforma não é que nós possamos substituir a Constituição por outra, total ou parcialmente. Não. A ideia da reforma é reforçar o programa originário. Quer dizer, se o programa originário tem uma regrinha ali que está atrapalhando a essência do programa, a reforma possibilita que se corrija esse defeito e se dê uma melhor forma. Então, a compreensão da reforma constitucional no Brasil, na minha opinião, vem sendo equivocada. Não é à toa que nós temos 138 emendas. A última emenda foi posterior ao encaminhamento do meu trabalho para a editora. Veja só, a última emenda constitucional é de 19 de dezembro de 2025. 19 de dezembro do ano passado. A emenda que tratou dos regimes de servidores. A emenda 138. 138 emendas, e muitas dessas emendas, dessas 138, alteraram dezenas de artigos, dezenas de incisos. Quer dizer, a Constituição foi praticamente substituída. Me parece que isso é uma forma muito equivocada de lidar com a reforma constitucional. Então, por que esse título do trabalho, né? Regime estatutário dos servidores públicos, regime estatutário constitucional dos servidores públicos petrificado? Porque, na minha opinião, há sim um regime constitucional dos servidores públicos que faz parte de cláusulas pétreas expressas ou implícitas. Quando se estabelecem direitos e garantias individuais, muitos dos direitos ali do regime, por exemplo, o direito a ter acessibilidade aos cargos públicos, isso é um direito individual de cada brasileiro. Enfim, muitos dos direitos que fazem parte do regime estatutário são cláusulas pétreas expressas, mas há muitas regras que decorrem de cláusulas pétreas implícitas. Então, boa parte do regime estatutário dos servidores, ele é um regime petrificado. E aí, esse é o ponto. Quer dizer, essas reformas constitucionais que foram implementadas no Brasil, muitas e muitas delas violaram os limites ao poder de reforma. O Supremo não reconheceu? Não reconheceu, mas enfim, faz parte do jogo. Muitas vezes o Supremo considera algo e com a mudança da corte, ele corrige o entendimento. Então, basta te lembrar aqui para os seus ouvintes que durante muitos anos o Supremo considerou que a vedação absoluta de progressão de regime na lei dos crimes hediondos era constitucional. Com a mudança da corte, da composição da corte, chegou à conclusão que isso não violava a Constituição, uma vedação absoluta
em alguns casos a gente pode dar exemplos aqui que isso seria absurdo não permitir a progressão de regime num caso, por exemplo, de tráfico de entorpecentes. Imagine uma mãe que leva, depois de ficar extremamente impactada com o seu filho tendo uma crise gravíssima de abstinência no presídio, e ela acaba levando uma droga para o seu filho porque ela está sofrendo com aquilo, enfim, e ela é presa em flagrante. Será que tem algum sentido obrigá-la a cumprir o regime da pena integralmente em regime fechado? Não me parece razoável, não é proporcional, mas isso o Supremo disse depois. Então, é normal que o Supremo mude a sua compreensão. Então, muitas vezes o Supremo erra, são seres humanos, né? O ser humano é fadado ao erro, e uma nova composição, ou eles mesmos, tendo acesso à crítica formulada pela doutrina, percebam que erraram e reformulem seu entendimento. Então, na minha opinião, muitas dessas reformas violaram cláusulas pétreas expressas ou implícitas e, portanto, limites ao poder de reforma. Logo na introdução do trabalho, eu abro um parêntese não dogmático. Na minha opinião, o trabalho é um trabalho de direito, é um trabalho dogmático, parte de um dogma da supremacia da Constituição, mas na introdução do trabalho eu faço um parêntese não dogmático, né? Só ali. E observo que realmente na história brasileira, né, na sociologia brasileira, os servidores vêm sendo considerados os grandes vilões. Enfim, os sociólogos, no que produziram sobre isso, já estabeleceram alguns paradigmas. Por exemplo, o paradigma do Barnabé, o paradigma do Marajá, o paradigma... paradigmas que mostram, né, que a população brasileira tem uma visão negativa dos servidores públicos, como se eles fossem os grandes vilões da administração brasileira. E isso é reforçado, na minha leitura, por um gigantesco apoio do poder econômico e da mídia, né, que muitas vezes é influenciada pelo poder econômico. Agora, é uma reflexão não dogmática. A quem interessa um servidor público enfraquecido? Basta dizer aqui, né? Se nós temos um servidor público forte, com seu regime estatutário respeitado, com prerrogativas respeitadas, é muito mais difícil. Vou dar um exemplo prosaico, né? Vamos supor que seja o poder econômico queira construir um edifício num local em que não seria possível porque o trânsito está saturado, porque tem problemas ambientais e urbanísticos e não dá para construir ali, né? Um regime estatutário sólido, um corpo de servidores mais fortalecido, é mais até intuitivo perceber que não vai ser tão fácil contornar as entraves jurídicos e, violando o direito, obter uma licença para se construir o edifício ali. Se nós temos um corpo de servidores muito fragilizado, sem as suas prerrogativas, contornar isso é muito mais fácil. Então, numa sociedade em que é contaminada por altos índices de corrupção, uma sociedade que tem uma cultura clientelista e patrimonialista muito, enfim, enfatizada, como dizem os sociólogos, é intuitivo perceber que interessa muito ao poder econômico enfraquecer ao máximo os profissionais da administração para que os interesses do poder econômico sejam atendidos.